Fala galera, tudo bem? Meu nome é Aleph, sou professor de inglês, trabalho atualmente no Colégio Olavo Bilac, aqui no Brasil, na Asa Norte, e hoje estou aqui com o meu convidado, José, tudo bom? Professor de língua inglesa, escritor, e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a sua mais recente obra, A Mulher de Olhos Arregalados e Outros Contos da Madrugada, tá bom? Hoje eu vou fazer algumas perguntas para ele, algumas perguntas relacionadas ao processo de escrita e também à sua obra, tá bom? Vamos lá. José, antes de mais nada, tem alguma coisa que você gostaria de falar para o público em relação a você? Sobre mim, eu estudei junto com este rapaz aqui, ele todo formal aqui falando comigo, né? Mas a gente estudou junto na faculdade, né? Hoje as pessoas geralmente me conhecem por JP, né? Mas os íntimos chamam de Zé. Sim. Vamos Zé. Então vamos lá, José. Um pouquinho mais sobre a sua trajetória, né, de formação básica. A primeira pergunta é: onde você estudou durante o seu ensino fundamental e ensino médio? Só para a gente começar. Bem, durante todo o meu ensino fundamental e ensino médio eu estudei aqui, né, em Brasília mesmo. Então, assim, eu sempre estudei em escola pública, né, e é isso, estudava longe de casa, né, todo dia pegava ônibus cedo de manhã para ir para a escola. Aquela dificuldade, né? Aquela viagem, assim. Uhum. Zé, agora relembrando um pouquinho dessa época da sua formação básica, do ensino fundamental e o ensino médio, né? Assim, retomando toda a sua trajetória, o que você acha que para você foi mais fundamental na sua formação para desenvolver toda a sua criatividade, sua habilidade com a escrita, sua sensibilidade, que te faz perceber e compreender o mundo de uma outra forma? Olha, assim, eu sempre fui muito imaginativo. Então, né, eu ia para a escola, geralmente eu chegava mais cedo que todo mundo e ia embora mais cedo que todo mundo, porque eu esperava o meu pai me buscar, ou então eu esperava a minha mãe, porque eu sempre estudei, né, na escola onde minha mãe trabalhava quando era bem pequena. Então eu tinha muito tempo sozinho, assim, eu ficava, né, muito tempo pensando, às vezes eu ia à biblioteca. Então nisso eu ia criando histórias na minha cabeça, né? Então assim, eu sempre criava algum mundo assim para me divertir, para criar alguma coisa diferente, assim. Pô, legal, cara. Zé, você consegue contar pra gente alguma atividade durante o ensino fundamental e também o ensino médio que você acha que te ajudou, né, por parte da escrita e também desse lado da imaginação, da criatividade, a desenvolver uma prática de escrita que hoje em dia você acha que te contribuiu muito para o processo de escrita dos seus contos, também dos seus livros, né? Sim, eu tive uma influência, assim, eu tive duas influências assim, que eu acho que colaboraram muito. Primeiro, eu tinha muito interesse em português na escola, ali, durante o ensino fundamental, ensino médio. Eu estudava português, quando a gente chegou ali, que geralmente ensino médio, na aula de português, a gente entra mais em literatura, né? Então eu gostava de ler as obras, obras brasileiras, como Machado de Assis. Então comecei a ter esse contato. E já no ensino fundamental, eu tive um amigo que ele gostava de escrever. Então só de ter a presença de um amigo que falou assim: pô Zé, eu estou escrevendo um livro. Eu quero escrever um livro também. Então teve essa influência, né, de ter uma pessoa, pô, se meu amigo aqui, que é igual a mim, está escrevendo um livro, então eu também posso escrever. E daí eu comecei, né, a gente gostava muito de Harry Potter, a gente jogava um joguinho lá de Harry Potter, aí conversava sobre isso, interagia. Aí ele escrevia uma história, assim, era engraçado, porque ele me mandou na época, e eu lendo a história, assim, eu via muita semelhança de coisa com Harry Potter, com Jogos Vorazes, sabe? Fica a dica para quem não conhece Harry Potter ainda. Quem não conhece Harry Potter, né? Enfim. Então eu tive essa influência desse amigo, tive a influência, né, grande de Harry Potter ali, mas isso na minha infância, né? Quando eu entrei na faculdade depois, não sei se você tem alguma pergunta sobre a faculdade, deve ter, né? Com certeza. Mas quando eu entrei na faculdade eu tive outras influências que foram mais fortes, assim, para eu começar a escrever de fato. Tá, tudo bem. Agora que você já se formou, né, no curso de licenciatura em língua inglesa, hoje em dia você já atuou inclusive como professor, né, no centro de ensino de línguas, né? E na sua visão, assim, tanto quanto escritor e professor, você consegue lembrar e contar pra gente alguma atividade que um professor ou algum pedagogo
durante a sua trajetória de formação básica passou e que contribuiu bastante, né, para esse processo de escrita que você passa hoje em dia? Sim. Aqui vem logo na ponta da língua, foi na faculdade, quando a gente teve uma matéria sobre o cânone ocidental, né, sobre as obras mais importantes do Ocidente. Então ali a gente deu de cara com algumas obras ali, assim, que me surpreenderam muito, como a Metamorfose de Franz Kafka, que eu sempre menciono, que foi uma grande influência para mim. Então, assim, nessa matéria, nessa disciplina da faculdade, a gente teve que escrever um diário de leitura. Então, essa prática de escrever um diário de leitura foi o que mais contribuiu, assim, porque nisso eu emergi, né, eu entrei dentro da obra ali, fui percebendo, caramba, eu voltei a escrever, eu estou escrevendo sobre outra obra, por que não começar a escrever a minha própria obra agora e tocar o meu próprio projeto? Então tá, continuando aqui em relação às obras também e ao processo de escrita, o texto narrativo, né, foi a tipologia textual mais trabalhada ao longo da sua formação básica ou teve alguma outra que você teve maior afinidade? E se foi ela, o texto narrativo, isso te ajudou no seu processo de escrita atual? Sim, sim. No ensino médio, eu estudei numa escola que ela tinha um projeto muito bom que era de teatro. Então a gente entrou em contato com o texto dramático também. Então a gente não ficou só ali, por exemplo, naquele currículo básico que a gente vê, por exemplo, Dom Casmurro, né, e vê outros clássicos brasileiros, assim. A gente entrou, por exemplo, em Antígona, né, então a gente viu o teatro grego ali. Então eu já tive esse contato com o texto dramático, né, envolvido com o teatro, tanto no ensino médio quanto na faculdade, isso contribuiu muito. Ok, então agora vamos falar um pouquinho dos gêneros textuais, né? Você acabou entrando agora. Aqueles que conversam com o texto narrativo, né? Como você bem explicou pra gente, foi o que você mais teve afinidade. Dentre eles temos o conto, a fábula, o romance, a carta e outros. Qual desses se tornou mais presente para você, te marcando no seu processo de construção enquanto escritor, né, e se tornou mais significativo para você? Foi o conto, foi a fábula, foi o romance em si? Sim. Com certeza contos. Eu gosto muito dessas histórias curtas, de forte impacto, assim. É uma história pequena que vai te impactar ali, você, caramba, né, não tem mais para além disso, você fica, né, confinado naquela coisa assim. Então eu gosto muito de contos, principalmente contos mais fantásticos, né, contos de terror. Eu li muito H.P. Lovecraft, que é um escritor, né, que ele tem um terror cósmico, assim, um terror assim, que vai para além do planeta Terra aqui, assim, então algo bem amplo. Né, então eu peguei um pouco de influência dele, assim, e contos são o que eu mais gosto, assim, que eu acho mais prazeroso de ler. Assim, eu recomendo muito, assim, se você quer começar a ler literatura clássica, assim, né, pegar um autor brasileiro mesmo, Machado de Assis, começa pelos contos. Se você não quer encarar de imediato, assim, né? É uma obra mais densa, no caso. Que às vezes no ensino médio, no ensino fundamental, né, a gente tem que ler umas obras assim que às vezes a gente não está tão preparado, assim, então a gente, né, não tem um incentivo, né, feito de uma forma com mais cuidado, assim. Sim. Então eu acho que começar por contos é um bom caminho. O próprio fato da leitura, da literatura, se tornar algo obrigatório e não contribuir muito para o processo de formação da pessoa enquanto indivíduo, né, mas sim para ela conseguir atingir uma certa nota em determinado exame, isso contribui para que o aluno normalmente, né, tenha essa distância com a literatura, né? E, bom, para quem gosta de contos, então, fica a minha recomendação da Mulher de Olhos Arregalados e Outros Contos da Madrugada, tá bom? Para vocês que gostam muito de contos. Zé, falando no conto, né, o conto é um gênero textual presente na sua obra, né? A Mulher de Olhos Regalados e Outros Contos da Madrugada. Como foi para você, em relação ao conto, né? Esse processo de escrita do conto, né? Quais foram os seus insights, as ideias, né? Aquilo que te motivou a escrever esses contos? De qual fonte que você bebeu para poder escrever todos esses contos? Olha, eu bebi muito de sonhos. Eu sonho bastante, eu lembro de bastante sonhos, assim. Então, A Mulher de Olhos Arregalados mesmo, ela surgiu de um sonho, né, um pesadelo horrível, e eu coloquei em forma de conto aquilo. Você pode contar pra gente um pouquinho desse pesadelo? Nossa. Primeira mão aqui. Se você ler A Mulher de Olhos Arregalados, assim, eu acho que ele já mostra bem, mas basicamente eu sonhei, né, com uma mulher de olhos arregalados, que ela aparecia de repente,
né, na cozinha, eu estava na cozinha em algum lugar, eu tinha viajado na época, então não estava em Brasília, aí o quarto estava muito frio, talvez isso tenha influenciado, né, porque se você está num ambiente frio, isso influencia para você ter intenções ruins. Aí, apareceu essa mulher, de repente eu acordei com um arrepio, assim, tenebroso. Isso foi há uns 2 anos. E como é que foi para você transpor o que você sonhou para o conto, para a escrita, no caso? Você teve muita dificuldade? E se teve, como é que você conseguiu lidar com essas dificuldades? O que você fez para conseguir passar por essas barreiras que normalmente a escrita ela apresenta para a gente, né? Sim. Bem, eu geralmente sigo um fluxo no sentido de, por exemplo, raramente surgem ideias assim, nossa, surgiu uma ideia. Né? A questão de você sentar e começar a escrever. Né? Eu deixo fluir, né? Eu vou escrevendo, se eu encontro um caminho que me agrada, eu sigo. E se eu encontrei um caminho que eu não gostei muito, eu volto e tento outro caminho. Então é questão de você quebrar a cabeça mesmo, né? No início nunca vai estar legal, nunca vai estar bom. Raramente, por exemplo, surge um conto, uma história assim que vai num sopro. Eu posso te dizer uma história assim que veio num sopro, mas A Mulher de Olhos Arregalados mesmo foi uma história que eu fui construindo. Então, cada história é cada história, vai depender de como você está no dia, de como, né, da experiência que você está passando no momento. Então, isso influencia bastante, né? Influencia muito. Então, tudo bem. Como nós já começamos nosso bate-papo, nossa pequena entrevista, né, mencionando um pouco da sua formação básica, do ensino fundamental e ensino médio, qual o conselho que você poderia dar para os jovens que estão nos assistindo em relação à escrita, né? Desde o início, no ensino fundamental até o ensino médio, onde é exigido do adolescente e jovem que desenvolva melhor a sua escrita, né? Qual o conselho que você pode dar para eles? Olha, da minha experiência pessoal, eu posso passar o seguinte: toda vez que você tiver alguma coisa que você não consegue articular bem, por exemplo, vou dar um exemplo, né, da Mulher de Olhos Arregalados mesmo. Eu sonhei com essa mulher, ela foi um problema, né, na minha psique, por exemplo. Então, isso me impressionou, eu não soube interpretar muito bem. Tem um problema. Vou tentar destrinchar isso, escrever. Então, assim, trabalha com coisas cotidianas, ou então, né, coisas corriqueiras, assim. Para um tempinho e escreve sobre como você está se sentindo. Ou então, escreve para tentar solucionar um problema que você está te importunando assim, há muito tempo. Então, não focar, assim, não ver muito a escrita como uma coisa acadêmica, como uma coisa assim que você faz por obrigação, mas tentar se expressar, porque a escrita é uma ótima forma de você, né, uma forma fundamental para você se expressar. Né? Então, a leitura, né, como eu sempre digo assim, a leitura e a escrita, elas estão sempre de mão dadas, assim, não adianta você só ler e não escrever, ou só escrever e não ler. Então as duas vão complementando, você lê melhor escrevendo, né, e você escreve melhor lendo. Com certeza. Pode ser uma crença minha, mas eu acredito muito fortemente nisso. Bom, ótimo conselho. Bom, falando em leitura agora em relação ao conto, você poderia ler um trecho do conto pra gente, Zé? Sim, claro. Para quem está nos assistindo agora? Pegar um trecho aqui especial. Ó, o nome desse conto se chama PS. Eu estava entre amigos bons, mas não tão velhos amigos. Daqueles que bastam 3 anos de estudo juntos para se tornarem irmãos e apenas uma grande aventura em terras desconhecidas para serem declarados eternos. Bom, para quem ficou curioso para saber o restante do conto e se estiver com vontade de ler um conto bom, aqui fica a recomendação do conto A Mulher de Olhos Regalados e outros contos da madrugada. Bom, obrigado por assistir. Qualquer coisa... quer comentar um pouco mais sobre o seu trabalho, suas produções? Eu dou aulas de inglês também no YouTube, você pode me encontrar no YouTube como Mr. Silva. Provavelmente eu devo colocar no meu canal esse vídeo, né? Então o Alex vai passar no meu vídeo, coloco no meu canal também. Mas Mr. Silva no YouTube, você pode me contactar por e-mail silvajp.professor@gmail.com e me siga nas redes sociais, no Instagram como @nrjpsilva e @jpsilvaescritor. E tem mais promoções vindo por aí, não tem? Com certeza. Com certeza. Zé, obrigado pela participação na entrevista. Tamo junto, até mais.